Irmãos, vamos ficar de pé nesse momento. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro de João, capítulo 18. Eu quero saudar a igreja, quero saudar também os irmãos, os amigos que nos visitam esta noite, com uma boa noite aí, né? Bem-vindo, uma boa noite no Senhor, uma boa noite de salvação. João, capítulo 18, quero ler a partir do versículo 28, irmãos. João, o nosso amado, querido irmão João, o apóstolo do amor. A partir do versículo 28, João, versículo de 28 até o versículo 37, nós iremos ler a palavra do Senhor. 18, 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo, e não entraram na audiência, para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu e disse-lhes: Que acusação trazes contra este homem? Responderam e disseram-lhe: Se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhe, pois, Pilatos: Levai-o, vós, e julgai-o, segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: A nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhes: Tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Senhor, neste momento, queremos te agradecer, Pai Santo, por todos esses momentos que já estamos aqui, Senhor, na tua presença, te louvando e bendizendo através dos hinos, dos louvores. E agora, Senhor, para dividirmos um pouco, Senhor, esta passagem, esta palavra, ó Deus, que atua aos nossos corações. Fala-nos sim, Senhor, através do teu Espírito Santo, é o que te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Podem sentar, irmãos. Obrigado. Irmãos, nós lemos aqui uma passagem, né, que Jesus Cristo, irmãos, ele estava perante Pilatos. Acabamos de ler aqui. E ele estava sendo interrogado. E logo em seguida, né, mediante a leitura que nós acabamos de fazer, Jesus ele seria crucificado. E nós sabemos que Jesus, irmãos, ele passou por 7 julgamentos. Na verdade, 3 julgamentos que foram religiosos, foi ali para Anás, Caifás, o Sinédrio. Passou por 3 julgamentos civis, foi para Pilatos, Herodes e Pilatos novamente, e um julgamento divino, que foi o julgamento de Deus, irmãos. E quando nós olhamos, irmãos, para a palavra de Deus, nós temos a clara certeza, a clara convicção de que Jesus Cristo, irmãos, ele era e é, né, o único homem que jamais deveria morrer. Todos nós temos essa clareza, porque um homem, né, que nasceu, viveu, e que a palavra de Deus nos diz que não cometeu nenhum ato de erro, nenhum pecado, mas ele precisava, como foi cantado aqui, irmãos, em alguns hinos nesta noite, pastor Roberto falando também aqui, antes, né, me antecedendo, falando que a cruz, irmãos, ela é o meio pelo qual Deus, irmãos, aceitaria ali o sacrifício,
através do seu Filho, a respeito da humanidade. E quando olhamos, irmãos, para não somente as Escrituras Sagradas, mas também quando nós olhamos para a história, nós verificamos que os sacrifícios, irmãos, eles formavam uma parte essencial, irmãos, na verdade, dos ritos, das cerimônias religiosas, irmãos, dos povos pagãos. Quando nós olhamos alguns filmes, nós lemos livros, nós que estudamos nos colégios, até mesmo na faculdade, nós observamos aqui grandes impérios, como foi o Egito no passado, Grécia, Roma. Eles, na verdade, irmãos, eles foram, na verdade, povos que eles serviram para os escritos dos grandes historiadores. Quem, na verdade, não ouviu falar de Heródoto, de Ovídio, Virgílio, Juvenal, vai por aí afora, em que eles escreveram sobre esses grandes povos, e esses grandes povos, eles, mesmo sendo grandes potências, pelo menos esses três que nós acabamos de falar, aqui, eles realmente, irmãos, também tinham dentro da sua cultura, porque realmente o inimigo, irmãos, ele levou e leva o homem a praticar esse tipo, na verdade, de coisas, sem falar em outros povos que, além de sacrificar, não só animais, mas também sacrificava, na verdade, até mesmo seres humanos. Pois bem, irmãos, nós cantamos hino aqui sobre salvação, sobre o sacrifício, e nós entendemos, irmãos, que o sacrifício de Jesus, Deus, nós olhamos através da palavra do Senhor, Deus lá em Gênesis, irmãos, ele imola um animal para cobrir, na verdade, aquele casal, Adão e Eva. Na verdade, ali em Gênesis 3,15, ele fala que da batalha entre o homem, e a serpente, a semente da mulher, e ali o homem que feriria o calcanhar, esmagaria a cabeça. E aí, irmãos, uma coisa interessante é que Deus já ali no começo, já falando, e mostrando ao longo de todo o Novo Testamento, os sacrifícios que realmente, irmãos, eram efetuados, seriam efetuados, e o meio pelo qual ele aceitaria para que o seu juízo, para que fosse aplacado a sua ira, o seu juízo sobre os homens. Mas interessante irmãos, que lá atrás, Jesus já é uma figura em Gênesis 3,15, de uma profecia de que ele viria para salvar a humanidade. Mas o fato, irmãos, que o sacrifício de Jesus, nós não podemos e nós não devemos incluí-lo, irmãos, numa relação universal dos sacrifícios pagãos. Não é verdade? Porque, irmãos, o sacrifício que Deus fez pela humanidade, irmãos, foi um sacrifício específico. Foi um sacrifício original. E foi um sacrifício divino, irmãos. Quando lá em Gênesis 3,15 Deus fala a respeito de que ele, iria mandar um que esmagaria a cabeça da serpente. Irmãos, quando nós olhamos João 1,29, irmãos, nós olhamos João Batista, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, então não se tratava, irmão, de um homem ser sacrificado para Deus. Porque na realidade o homem, irmãos, ele não podia sacrificar em prol de si mesmo. O homem não tinha condições, irmãos, espirituais. O homem não tinha condições morais. Porque, irmãos, Deus disse assim, olha, no dia em que pecar, certamente morrerás. E aí, irmãos, o homem ficou, irmãos, sem nenhuma condição. Então, não se trata o sacrifício, ali de um homem, de Jesus, sendo um sacrifício dele, sacrificado para Deus, mas certamente, com toda certeza, nós vemos se Deus oferecendo um sacrifício em favor do homem, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Mas aí nós nos perguntamos, mas qual a razão desse tão importante sacrifício de Jesus? São duas razões que nós sabemos, irmãos. Primeiro, o pecado. Segundo, o amor. Irmãos, Deus, irmãos, lá em Eclesiastes 7,29, nos diz que Deus fez o homem perfeito. Não é isso que nós encontramos lá, irmãos? Deus fez o homem reto. Deus fez o homem, com todas as condições para ele ser um vencedor. E ele poderia estar aqui sem ter pecado se ele tivesse obedecido à voz de Deus. Mas o pecado, irmãos, ele é uma chaga universal.
O pecado, ele é um câncer incurável. Irmãos, a Liga Grega, ela é tão rica, que se você, que é aluno da escola dominical, eu trouxe a revista aqui, a lição de hoje, ela traz 5 palavras para descrever a palavra pecar. Ela traz a palavra amartia, que significa errar o alvo. Ela traz a palavra adiquia, que significa pecar é cometer iniquidade. Ela traz a palavra poneria, que significa, na verdade, pecar é ser degenerado. E traz a palavra parabases, que significa pecar é ir além dos limites. E aí traz uma última palavra, que é a palavra grega chamada anomia, que significa que pecar é faltar com a lei, principalmente a lei de Deus, irmãos. O Salmo 14, versículo 3, irmãos, nos diz lá uma coisa interessante, que todos os nécios, ou seja, todos os ignorantes, eles dizem que não há Deus. Deus não existe, porque não há ninguém que faça o mal. Mas Salomão, irmãos, lá em 1 Reis 8,46, ele na sua oração a Deus, ele realmente fala a Deus que não existe nenhum homem que não peque. Mas eu acho interessante, irmãos, que olhando esse contexto aqui do Salmo que eu acabo de citar, o homem na sua ignorância, enganado pelo inimigo, dizendo da não existência de Deus. E aí Salomão, ele vem, realmente, não há nenhum homem que não peque, porque o Salmo 103, irmão, versículo 3, ele diz lá que é Deus quem perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas. Deus é maravilhoso, irmãos. Está lá em Isaías 53, que quando diz que Deus fez cair sobre ele, Jesus Cristo, irmãos, a iniquidade de todos nós. E Paulo, irmão, na sua primeira carta aos Coríntios, ele diz lá que Cristo, ele morreu por nossos pecados. Está aí, irmãos, um dos motivos pelos quais, na verdade, a razão desse tão grande sacrifício do Senhor Jesus, em razão, em prol da humanidade. Mas o segundo, irmãos, chama-se, a outra razão, amor. Lá em João 3,16, irmãos, é um versículo que todos nós conhecemos, porque diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o versículo 17, o que diz lá? O que diz o versículo 17 logo abaixo? Porque Deus, irmãos, ele enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para quê? Para que o mundo fosse salvo por ele. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, Deus, ele tinha um propósito. Desde o passado, irmãos, sabemos que Deus, ele iria enviar o seu Filho e ele ia morrer na cruz. A cruz, irmãos, ela é a revelação máxima, ela é a revelação da grandeza de Deus. Na verdade, Tito 2,11 diz que porque a graça de Deus, ela se há manifestado, irmãos, a todos os homens, trazendo salvação a todos os homens. Então, irmãos, quando nós olhamos a palavra de Deus, foi o amor de Deus, irmãos, mesmo o homem, irmãos, desobedecendo aquilo que Deus havia estabelecido para ele. Diz a palavra do Senhor, irmãos, que na realidade, irmãos, Deus não deixou o homem abandonado, Deus não deixou o homem ao léu. E quando nós olhamos, irmãos, a peregrinação do nosso Senhor, quando nós olhamos a agonia do Senhor Jesus no Getsêmani, a sua morte lá no Calvário, irmãos, e todas as implicações, irmãos, que mostravam ao mundo inteiro, na realidade, quão grande é o amor de Deus. E Deus também demonstra uma coisa interessante, irmãos, que ele, irmãos, não poupou, ele não hesitou, ele não piscou, Deus não titubeou para que ele enviasse a oferecer o seu único filho para nós. E Romanos 5,8 diz, mas Deus, ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus, irmãos, ele morreu pelos nossos pecados. E infelizmente hoje, irmãos, nós vemos às vezes um evangelho que é banalizado. Nós, muitas das vezes, vemos pessoas que elas vêm levantando as mãos para aceitar o Senhor, às vezes brincando, rindo, mas a salvação, irmãos, ela transcende em muito, às vezes, o nosso entendimento. Vai muito mais além do que eu e você podemos imaginar.
Porque, na verdade, o significado, irmão, do sacrifício do nosso Senhor, está lá em Efésios capítulo 2, versículo 13 a 17. Nós encontramos, irmão, que esse sacrifício, ele foi perfeito, irmãos. Ele foi um sacrifício eterno. Ele é um sacrifício divino. E é um sacrifício definitivo. Porque no passado nós vimos e cansamos de ver, eram oferecidos sacrifícios e mais sacrifícios, propiciação, né, refeitos, né, para que o homem não morresse. E uma vez ao ano, o sumo sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos para ali não só fazer a expiação pelos pecados de toda a nação israelita, mas também pelos seus próprios pecados, pegando ali 2 bodes, como nós sabemos, né? Um, né, degolado, depois o sacerdote pegava a mão no outro, né, e levava depois lá fora, aquele sangue espargia dentro do Santo dos Santos, e depois aquele outro bode era lavado lá fora, simbolizando ali, né, que também tanto um como o outro estava representando, simbolizando aquele que viria, o nosso Senhor, para morrer pelos nossos pecados. E o interessante, irmãos, que aquele ato do Senhor, irmãos, ele compreendeu, irmãos, sofrimentos, não sofrimentos apenas espirituais, irmãos, da parte do Senhor. Porque nós vemos, quando ele está orando ali com Pedro, Tiago e João à parte, né, como saiu sangue, né, no seu suor, como de repente ali nenhum daqueles discípulos mais chegados não conseguiram, na realidade, orar um pouquinho com o Senhor. Porque a oração, ela é fundamental, irmãos. A oração, irmãos, ela nos fortalece. A oração, irmãos, ela nos envolve. A oração nos faz nos aproximarmos de Deus. A oração, ela nos encoraja. E Jesus estava ali sabendo, irmãos, que ele tinha que passar por aquele Calvário, sabendo que ele estava indo para o matadouro, sabendo que ele ia ser degolado, sabendo que ele ia ser realmente triturado, abandonado. E no 7º julgamento que nós falamos anteriormente ali, é quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Era como se Deus tivesse virado as costas para ele, irmãos. E ali, irmãos, porque todos os meus pecados, as minhas maldades, as minhas ruindades, pecados que muitas das vezes eu e você temos vergonha até mesmo de lembrar de que fizemos um dia no passado, quando nós viemos para a luz e fomos santificados pelo Senhor e andamos com Ele, tem coisas que nós temos vergonha de olhar para trás e lembrar que nós fizemos aquilo. Estava assim, irmão, não somente o meu, mas o seu, de toda a humanidade sobre ali os ombros, sobre o Senhor Jesus Cristo, e ele compreendeu ali, sabe o que, irmãos? Não somente na realidade sofrimentos espirituais, mas ele levou, irmãos, sofrimentos físicos, quando ali ele foi, irmãos, colocado uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, pegaram as suas mãos e seus pés e perfuraram. Imagine, irmãos, sem levar nenhuma anestesia, pegar aqueles pregos enormes e cravar, irmãos, numa mão, numa outra, num pé e no outro, e ali, como se não bastasse antes, dá 40 chicotadas menos uma, laiando, irmãos, ali, cortando em carne viva todas as suas costas. Imagine o sofrimento, irmãos, físico. Imagine agora o sofrimento mental daquele homem chamado Jesus Cristo. Imagine ali o sofrimento moral. Tiraram as suas roupas, deixaram do nu. Porque, irmãos, ali eu e você é quem teríamos que estar naquele lugar. Mas ele, aleluia, tomou o meu lugar, tomou o seu lugar, meus irmãos. E hoje nós estamos aqui pela graça do Senhor, pelo amor do Senhor. Nós estamos aqui nesta noite, mas às vezes, irmãos, nós não somos, irmãos, tão crentes como deveríamos ser, irmãos. A cruz, irmãos, era o mais bárbaro instrumento, que na verdade, instrumento de suplício que era usado pelos romanos, irmãos. Quando nós olhamos um pouquinho a história, a cruz era uma coisa humilhante, era uma coisa torturante, era uma coisa cruel. Lá em Gálatas 3:13, sabe o que diz? Que quem morria numa cruz, quem era pendurado numa cruz, era considerado maldito. Jesus foi maldito em meu lugar, irmãos. Foi maldito no teu lugar. Foi maldito, irmãos,
irmãos, no lugar de toda a raça humana. E hoje nós estamos aqui, mas através do seu sacrifício, irmãos, é que eu e você fomos redimidos. Nós fomos resgatados, nós fomos comprados, como diz lá em 1 Coríntios 6,20, por bom preço nós fomos comprados. Foi a maior transação, irmãos, da humanidade. Foi o maior negócio, irmãos, do mundo. Foi quando Jesus, irmãos, ali, ele deu seu sangue como uma moeda, troca de moeda, irmãos, para que eu e você, irmãos, que estávamos vendidos a Satanás, fôssemos resgatados do império da morte, para que nós fôssemos trasladados, fôssemos levados novamente ao reino do Filho do seu amor, irmãos. O sacrifício de Jesus, irmãos, ele trouxe para o homem, irmãos, a redenção, mas não somente a redenção, como nós sabemos, porque a redenção, irmãos, como está lá em Efésios 1,7, ela faz você e eu nos tornar livres. Livres de quê, irmãos? De uma escravidão. Quando, irmãos, nós estudamos a palavra de Deus, irmãos, aqui, nós já estudamos várias revistas aqui, irmãos, maravilhosas, do tabernáculo, do povo de Deus, né? Enfim, e há muitas simbologias, irmãos, tipologias. Quando a palavra de Deus fala sobre a Páscoa de Israel, ela também, irmão, tinha um significado para o Novo Testamento. Aquele sangue aspergido na porta, né, ali, irmãos, dos judeus, tinha um significado para nós também, irmãos. Não era só uma passagem que o anjo vinha, passava por cima, sim, mas mostrando também como eles foram libertos do cativeiro de Israel. Nós também seríamos libertos do cativeiro de Satanás, do cativeiro, né, aprisionado, do inimigo que veio, irmãos, para roubar, destruir, na verdade, o ser humano. Então a redenção, irmãos, está lá em Efésios 1,7, porque a Bíblia diz que eu e você, irmãos, não podemos remir o nosso irmão. Eu não posso, na verdade, irmãos, resgatar, nós não temos condições de remir nem de resgatar ninguém. E aí, irmãos, esse sacrifício na cruz, olha como é que é amplo, como é que é grande, irmãos. Ele não somente oferece a redenção, mas ele também, irmãos, nos torna homens e mulheres livres de uma escravidão que nos aprisionou o nosso inimigo. Ela também não somente traz, irmãos, a redenção, mas ela traz a reconciliação. Romanos 5 diz lá que Deus, irmãos, estava em Cristo Jesus, reconciliando o mundo consigo mesmo. Agora, irmãos, o homem com Deus e Deus com o homem, irmãos. Imagine, irmãos, o homem, irmãos, por todos os meios, quando nós lemos história, o homem procurou através de muitos meios, através da ciência, filosofia, enfim, irmãos, que nós possamos imaginar, voltar-se para Deus, mas foi impossível ele reconciliar-se com o seu Criador. Era preciso que realmente houvesse, irmãos, algo, né, em que fosse feito, mas não havia uma condição humana do ser humano fazer isso para que ele pudesse se aproximar de Deus. Mas aí, irmãos, Deus envia Jesus, a redenção. Ele agora, naquele mesmo ato, está reconciliando o mundo, né, consigo mesmo. E como se isso não fosse também a mais, ele traz a justificação. Ele diz lá, sendo, pois, justificado pela fé. Eu e você fomos um dia justificados pela fé. E essa fé ela não pode ser roubada de mim e de você, irmãos. Se o inimigo quiser roubar esta fé, dizer que o Senhor não é Salvador, dizendo que Ele não é Senhor, dizer que nós não vamos para o céu, tudo isso, irmão, nós sabemos que ele não consegue, não conseguirá, porque, irmãos, ele já foi vencido, ele foi desmascarado, ele, na verdade, como diz a palavra de Deus, ele é um perdedor, ele foi vencido, irmão. Jesus Cristo, irmão, então nós olhamos assim, ele tornou-se, então, irmãos, pessoalmente, irmãos, ali na cruz, a propiciação, irmãos, pelos nossos pecados. E ali na cruz, irmãos, ele fez, irmãos, uma coisa maravilhosa. Ele fez com que o seu sangue derramado, irmãos, fosse aceito ali pelo Pai. Porque Deus, irmãos, ele se manifestava lá no passado, né, no propiciatório por causa do sangue. Nós já estudamos isso em escola dominical aqui. E aí, irmãos,
e esse sangue era maior do que o juízo, como nós falamos alguns minutos atrás. Deus viu o sangue, então aplacava. Quantos animais eram sacrificados? Quantos animais eram imolados? E aí era um meio, era um símbolo, era um tipo de que aquilo ali, irmãos, era passageiro. Eram sacrifícios imperfeitos, mas um dia viria um, irmãos, que faria um sacrifício único, um sacrifício perfeito, um sacrifício específico, um sacrifício como Deus queria que fosse aquele sacrifício, para que uma vez por todas, irmãos, não precisasse mais, na verdade, ser feito mais imolações de animais. Por quê, irmãos? Porque através de Cristo, Ele abriu um novo e vivo caminho, irmãos. Lá em Hebreus 10, 20, ele fala sobre isso, que foi aberto, irmãos, para que agora eu e você possamos ir diretamente ao trono, à presença de Deus, irmãos. Por isso, irmãos, que nós, ao falarmos que é o sacrifício do Senhor, Ele, irmãos, nos traz redenção, reconciliação, nos traz justificação, também nos traz substituição, ou seja, Ele nos substituiu, Ele jamais, irmãos, pecou, Ele jamais cometeu alguma coisa errada, porque Ele é absolutamente santo, mas também Ele trouxe para mim e para você uma coisa chamada santificação, a salvação, irmãos. Ali, irmãos, o sacrifício do Senhor nos trazendo a salvação, Ele nos traz também a santificação. Sabe por quê, irmãos? Quando eu e você aceitamos a Cristo, irmãos, três coisas acontecem, irmãos, simultaneamente, rapidamente. É impossível, nossas vezes, até a mente conceber, mas é quando eu e você aceitamos a Cristo, irmãos, você é regenerado, justificado e santificado, irmãos. E quando nós, irmãos, aceitamos o Senhor, né, espiritualmente nós morremos, nós assumimos um compromisso, irmãos, moral e espiritual, né, com o Senhor, aquele que morreu por nós, com o Pai Celestial, de que agora, irmãos, nós nos apartamos definitivamente do pecado. Porque, irmãos, quando nós voltamos à prática do pecado, nós, infelizmente, tornamos a crucificar novamente o nosso Senhor. Mas, irmãos, o sacrifício do Senhor, irmão, é um sacrifício universal. É um sacrifício de que, irmãos, ali Ele nos mostra, através do Senhor Jesus, né, de que a cruz, irmãos, Ele revela não somente o amor de Deus, como nós falamos, mas, irmãos, o sacrifício do Senhor, irmãos, além dele revelar o amor de Deus, irmãos, Ele também revela a justiça de Deus. Irmãos, eu já encontrei pessoas, já encontrei até pastor, ele se converteu, mas nós encontramos pessoas que, às vezes, pessoas assim, irmãos, que é lógico que eles têm um outro nível de entendimento, pessoas que têm um outro grau de intelectualidade, e às vezes até nos perguntam, como é que Deus pode amar e julgar o homem ao mesmo tempo? Porque eu acabei de falar aqui, irmãos, que a cruz, ela revela o amor de Deus, mas a cruz não só revela o amor de Deus, mas a cruz também, irmãos, ela revela a justiça de Deus. Porque na cruz, irmãos, um juiz de toda a terra, irmãos, porque Deus é juiz, o que ele fez? Ele não poupou o seu filho. Romanos 8:32 fala a esse respeito, irmãos. Aquele que nem mesmo, o que, irmãos? Não poupou seu próprio filho, mas antes o entregou, irmãos, né? Nos deu em nosso lugar, para que eu e você fôssemos herdeiros de todas as coisas. Mas veja bem, irmãos, há pessoas que elas têm uma grande dificuldade de entender como Deus pode julgar, ser juiz e ser um Deus amoroso ao mesmo tempo. Porque, irmãos, quando eu e você, irmãos, como pai que somos, eu pego meu filho, irmãos, por alguma coisa errada que ele faz, irmãos, eu, humanamente falando, eu coloco o meu amor de lado e aplico a justiça. E eu, irmãos, quando coloco o meu amor em ação, irmãos, eu coloco agora a minha justiça de lado. Porque o homem, ele não tem capacidade, irmãos, de fazer as duas coisas simultaneamente. Ele não pode julgar e amar ao mesmo tempo. Mas Deus não, irmãos. Deus é o único ser, irmãos, que pode julgar e amar ao mesmo tempo. Irmãos, lá em Romanos 3, 25, 26, fala, irmãos, que toda a paciência de Deus, irmãos, né? Porque, irmãos, desde Adão, irmãos, atravessando todos esses séculos, nós vemos, né, os pecados mais remotos, irmãos, né? E nós vemos, vamos dizer assim, entre aspas, uma tolerância da parte de Deus
né? E para nós, muitas das vezes, irmãos, se torna para muitos uma coisa incompreensível. Como é que Deus permite, irmãos, a maldade? Como é que Deus, irmãos, permite tanta atrocidade, tanta malvadeza, tanta ruindade neste mundo, se Ele é um Deus de amor? Mas Deus, irmãos, Ele, na verdade, esperou o momento da cruz, quando Ele pesou sobre Jesus ali, irmãos, o quê? Ali, irmãos, o juízo, que era inevitável, né, que era pleno, por causa das minhas ofensas e por causa das suas ofensas, irmãos. Eu gosto muito, irmãos, de uma passagem que está lá em Romanos 5, 21, que diz, irmãos, que aquele que não conheceu o pecado, né, ele fez esse pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, irmãos. Irmãos, olha, na justificação, irmãos, quando a Bíblia diz que eu e você fomos justificados pela fé, irmãos, Deus não muda, irmãos, quem muda é o homem. Eu estava aqui, olha, você está me vendo? Eu estava aqui, errado, pecando, inimigo de Deus. Mas o dia que eu ouvi falar a respeito do Senhor, irmão, do sacrifício dele, o que ele realizou, eu fiz isso, eu aceito, eu fiz isso. Eu saí de um ato de condenação, entrei debaixo de um ato de absolvição da parte de Deus. Você fez isso, eu fiz isso, mas Deus, e agora você foi feito justiça de Deus, não por você, mas porque Cristo, ele se fez isso. Irmãos, a cruz não somente revela o amor, a justiça, mas ele revela também, irmãos, a autoridade de Deus, irmãos. Deus, irmãos, ele lá em Hebreus 10:7 diz que o Senhor, irmão, Jesus Cristo, ele fez toda a vontade de Deus, irmãos. Toda. Ele fez toda a vontade. Será que nós fazemos toda a vontade de Deus, irmãos? Você aqui. Obrigado. Será que nós fazemos toda a vontade de Deus, irmãos? Porque a Bíblia diz que, lá em Filipenses 2:8, que o Senhor Jesus, irmãos, ele, sendo Deus, ele tomou a forma humana. Não é isso que diz lá? Ele tomou a forma humana, não é verdade, irmãos? E ele se humanizou, não é verdade? Foi obediente até a morte, ele humilhou-se. Por quê, irmãos? Porque era necessário que se fizesse aquilo. E quando nós falamos que a cruz, irmãos, ele na verdade revela a autoridade, porque Deus é o único, irmãos. Deus é soberano, Deus é absoluto. Porque, irmãos, na autoridade de Deus ali na cruz, aquela cruz, ela na verdade, ela era e é plena para punir, irmãos, os erros dos homens, para punir os pecados dos homens, para punir, irmãos, o pecador. Aquela cruz ali, irmãos, ela através de Cristo também perdoava o pecador. Através ali, irmãos, daquele sacrifício ali na cruz, ali Jesus derrotou para sempre o inimigo de nossas almas, e ali ele abriu um novo e vivo caminho, irmãos, para mim e para você, perante Deus, irmãos. Mas a cruz também revela, irmãos, não somente essas coisas que acabei de falar, mas ela também revela, irmãos, a vitória de Deus. Abra Colossenses 2,15, que é uma passagem maravilhosa, que fala que o Senhor, irmão, despojando os principados e potestades, ele os expôs publicamente, irmãos, e deles triunfou de si mesmo. Está vendo aí, irmãos? Jesus estava crucificado lá na cruz. Os irmãos acharam? Diz lá, né? E despojando, irmãos, os principados e potestades. Não é isso aí? Ele os expôs publicamente. E deles triunfou em si mesmo. Olha só, irmãos. Aparentemente, olhando ali, irmãos, aquele ato na cruz, parecia até que Deus havia sido derrotado, né? Parecia uma terrível derrota, irmãos, né? Mas ali, irmãos, através daquele meio, porque a Bíblia diz que Deus, ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as que não são, irmãos, para ser, e vai por aí afora, irmãos, ali falando o nosso Senhor, mas ali, irmãos, estava a estupenda vitória de Deus na cruz com o seu Filho Jesus Cristo. E ali, irmãos, ele venceu as potestades malignas, porque a cruz, irmãos, o próprio Jesus, ele diz
que na cruz, irmãos, há um poder de atração universal. Não sou eu que digo isso. Abra João 12:32, que o próprio Jesus vai dizer assim: e eu mesmo, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim, irmãos. João 12:32, está aí, irmãos. Então a cruz, irmãos, ela tem um poder gigantesco, um poder grandioso, irmãos, de atração, irmãos, para toda a raça humana, para todos os povos, para todas as civilizações, para todas as nações, porque, irmãos, Jesus, irmãos, né, ele é e sempre será aquele, irmãos, que ao abrir da sua boca, ou com a sua, mesmo não abrindo, com a sua própria imagem, com a sua própria pessoa, as pessoas sentiam-se atraídas a eles. E naquele dia, irmãos, como está aqui em João 12:32, irmãos, e eu atrairei todos a mim quando for levantado da terra. E com isso, irmãos, nós sabemos que a igreja, irmãos, ela deve gloriar-se, irmão, no sacrifício de Jesus. Eu e você que fazemos parte desta igreja, irmãos, somos parte do corpo de Cristo. Gálatas 6,14 diz que nós, sim, irmãos, devemos nos gloriar. Mas não nos gloriar, irmão, nas riquezas, né? Na nossa posição social. Nos gloriar, irmãos, no nosso prestígio, né, que você tem, ou se alguém tem prestígio econômico, político, seja lá o que for, ou qualquer outra circunstância, não, irmãos. Mas Paulo disse, nós temos que nos gloriar, devemos nos gloriar na cruz de Cristo, irmãos. E estamos terminando, irmãos. A igreja, irmãos, ela deve sim, irmãos, comemorar. Comemorar como nós sempre comemoramos, irmãos, o sacrifício do nosso Senhor. Nós comemoramos aqui, né, com pão e vinho. Na verdade, o pão falando do corpo, o vinho, irmãos, ali, né, o cálice, né, que é um testemunho, irmãos, né, novo no seu sangue ali, que foi derramado, irmãos, né, para nos perdoar, para nos purificar, para nos justificar, que nos comprou, que nos liberta e nos limpa, irmãos. Porque o próprio Deus lá, sem derramamento de sangue, não existe, não há remissão de pecados, irmãos. Irmão, foi muito grande, irmãos, a nossa vida, que um dia foi resgatado para o nosso Senhor. E nós, irmãos, como a igreja, devemos proclamar o sacrifício do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos ajude, né, a estarmos sempre proclamando, tendo essa mensagem como centro, né, mostrando a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, que foi feito o sacrifício vivo para Deus, né, ali, tomando o meu lugar, tomando o seu lugar. Deus é tão grandioso, irmãos. Quando nós olhamos, quando Deus, por exemplo, pega Abraão, né, e pede para ele sacrificar o seu filho, irmãos. Ele ali, irmão, não fala nada com a sua mulher. Ele sai quietinho, vai de madrugada. Eu não teria coragem de fazer aquilo, irmãos, sinceramente. Mas a Bíblia diz que ele foi chamado o amigo de Deus, irmãos. Ali estava um tipo, irmão, Deus mostrando o que viria à frente para ser resgatado, né? Ou seja, o que viria à frente para resgatar o ser humano. E Deus nos mostra através de simbolismo de animais, nos mostra através, né, de tipologias com pessoas, como seria o nosso Cristo. José é um tipo perfeito de Cristo, mas era preciso vir, irmãos, aquele se cumprir, como diz a palavra do Senhor. Quando chegou a plenitude dos tempos, irmãos, Deus enviou Jesus, nascido de mulher, Deus homem, não é verdade, irmãos? Para ali fazer algo perfeito e perfeitamente eterno. Que Deus nos ajude, irmãos, que nós possamos realmente, irmãos, cada dia ver que a nossa salvação é algo grandioso. Que ainda, irmãos, é proclamada essa salvação. Não uma salvação que muitas das vezes nós temos visto, em que o evangelho, em onde é pregado, irmãos, onde se fala muito de prosperidade, muito de cura, etc. Não, irmãos. A palavra de Deus nos diz que nós temos que pregar Cristo e Cristo crucificado, irmãos. Quando nós fazemos assim, irmãos, todas as demais coisas, porque a Bíblia diz que quando nós fazemos assim, Paulo, o escritor aos Hebreus diz, né, que faltam-te as coisas que acompanham a salvação. Irmãos, quando nós proclamamos a salvação, as demais coisas, elas vêm,
vem, irmãos, subsequentemente, irmãos. Ela vem, irmãos, olha, vem, irmãos, porque a palavra de Deus, ela tem que ser cumprida. Basta aí você falarmos, lança o teu pão sobre as águas, não é verdade? Nós vamos falando, e aí, irmãos, o Espírito Santo, ele vai trabalhando, irmãos, nas vidas, na minha e naqueles que ouvem, seja aqueles que estão dentro ou que estão fora, mas o importante, como diz a palavra, devemos falar, irmãos, a tempo e a fora de tempo, para alcançarmos aqueles que precisam também, irmãos, dessa grandiosa salvação que um dia Deus nos proporcionou através do seu bendito Filho Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário. Que Deus nos abençoe.